Olá, meu nome é Fernando Hell, eu sou trombonista da Orquestra Rock. Eu vou contar um pouquinho para vocês como eu comecei na música e como eu me tornei músico profissional. Eu comecei a tocar trombone com 9 anos de idade, na banda marcial do colégio onde eu estudava lá em São Carlos, a mais ou menos 130 quilômetros aqui de Campinas. E eu comecei por farra, né, para poder fazer alguma coisa no período oposto ao período que eu estudava. Só que com o passar dos anos, eu comecei a criar muito gosto pelo instrumento. Comecei a me apaixonar pela música, pelo instrumento. E quando eu vi uma orquestra sinfônica profissional ao vivo, pela primeira vez, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu me apaixonei completamente por esse universo da música clássica, da música de orquestra, né? E ali eu tomei a decisão de seguir carreira como músico profissional. Me dediquei, estudei muito até conseguir ser aprovado no vestibular da Unicamp para cursar a graduação em música, especialidade trombone. E me formei depois de 4 anos, me mudei para São Paulo, fui fazer musicais, toquei em 3 musicais da Broadway em São Paulo, essas franquias, né? Toquei em várias orquestras, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior, até ser aprovado no concurso da Orquestra Sinfônica de Campinas e no concurso da Orquestra Sinfônica da Unicamp, as 2 orquestras que eu atuo até hoje junto com a Orquestra Rock. Esse é meu começo, essa é a minha história. Agora eu passo a bola para o meu parceiro de naipe contar um pouquinho da história dele. Vai lá, Fran. Olá pessoal, meu nome é François De Carli, sou trombonista baixo da Orquestra Rock. Bom, também vou falar um pouquinho sobre minha trajetória musical. Eu sou natural de São Carlos e comecei meus estudos musicais em 1992, na banda da escola em que eu estudava. Nessa época, toquei trombone, trompa, bombardino, tuba, caixa, vários instrumentos da banda e depois voltei a tocar o trombone novamente. Em 2002, eu entrei no curso de música da Unicamp na modalidade de bacharelado em trombone, me formando em 2007. Em 2015 eu fiz mestrado e atualmente faço doutorado, ambos também na Unicamp. Durante esses anos, eu toquei em diversos lugares e com vários grupos diferentes, orquestras sinfônicas, bandas sinfônicas, grupos de metais, quartetos, quintetos, big bands, bandas de baile, bandas de pagode, bandas de rock e também outras formações musicais. Atualmente, eu sou trombonista baixo da Orquestra Rock, da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, do Quinteto Metalonfonia, do Grupo Subjetivo e da Big Band da cidade de Louveira. Na área didática, sou professor convidado para dar aulas no curso de pós-graduação da Alfa Cursos e também como professor de trombone e música de câmara no programa de estágio docente do Instituto de Artes da Unicamp. Bom, depois de falarmos um pouquinho sobre nossas carreiras, vamos falar também um pouco sobre a história do nosso instrumento, né? Quando ele surgiu, de onde ele vem, como ele era usado, quais os tipos que existem, enfim, algumas curiosidades históricas sobre os trombones. O trombone é um instrumento que faz parte da família dos instrumentos de metal. Ele surgiu no século XV, sendo o primeiro instrumento de metal capaz de tocar a escala cromática. Nesse período, o trombone também era conhecido pelos nomes de sacabucha e puzaune. No século XVI, surgiram trombones de diferentes tamanhos e afinações, o que caracterizou a formação de sua própria família, que será explicada pelo Fernando em breve. O nosso instrumento ele foi construído com um mecanismo conhecido como telescópico, que é a vara do instrumento, para obter as notas, né? Na verdade, para produzir o som, é necessária a combinação de alguns fatores: a vibração dos lábios, o fluxo de ar emitido no instrumento e o manejo da vara, que em conjunto realizam as frases musicais. No século XIX, houve algumas transformações relacionadas à fabricação dos trombones. Surgiram as válvulas e também um aumento significativo nas dimensões de calibres e campanas. Isso deixou o instrumento com mais recursos para executar as frases musicais.
e também com maior volume e projeção sonora, quando comparamos com o trombone lá do século XV. Atualmente, o trombone pode ser fabricado somente com válvulas, que é conhecido como o trombone de pistos, ou também com a vara e uma ou duas válvulas, que são os trombones de vara com rotor. Quando os trombones surgiram, eles foram empregados em alguns tipos de trabalhos, dentre eles os eventos que aconteciam nas cortes, as festividades para as autoridades da época, e com grupos musicais que tocavam nas igrejas. Com isso, os trombones mostraram grande eficiência para atuar em diversas formações musicais, o que proporcionou uma ligação muito forte do naipe de trombones com a música sacra, que é a música religiosa, pois o timbre do instrumento combinava muito bem com o timbre da voz humana. Dentre alguns compositores que escreveram para os trombones em suas obras sacras, destacamos Giovanni Gabrieli, Bach, Haydn, Mozart, entre outros importantes compositores da história da música. Com o decorrer do tempo, outros compositores passaram a escrever para os trombones, e assim o naipe se consolidou na formação orquestral sinfônica. Atualmente, além das orquestras sinfônicas, os trombones são usados também em bandas sinfônicas, bandas marciais, grupos de música popular, big bands, quartetos, quintetos, enfim, inúmeras formações musicais que tocam vários estilos e gêneros, como a música erudita e a música popular de diversos países, como o frevo, o samba, o jazz, o chorinho, a salsa, o machixe, a bossa nova, o rock, entre outros estilos musicais. Bom, agora o Fernando vai falar um pouquinho sobre a família dos trombones para vocês. Agora que vocês conheceram um pouco da história do trombone, eu vou apresentar para vocês a família dos trombones. O trombone foi um instrumento que foi concebido para tentar reproduzir a voz humana. Portanto, a família dos trombones ela é dividida assim como as vozes humanas num coral. Nós temos 5 tipos de trombone basicamente. Temos o trombone soprano, que ele é um trombone que foi feito para reproduzir a voz da soprano. Esse trombone ele é pouco comum, ele é pouco usado. Temos o trombone contrabaixo, que é o oposto do trombone soprano. Ele é grave, foi feito para reproduzir a voz do baixo. Também não é muito comum. Agora, os 3 trombones mais comuns são o trombone alto, que na verdade é o trombone contralto, Ele foi feito para reproduzir, ele representa a voz da contralto, ele é um trombone mais agudo, portanto, tamanho menor, E agora vocês vão escutar um pouquinho do som desse trombone aqui. Seguindo, nós temos o trombone tenor, que é o trombone mais comum da família dos trombones. É o trombone que é usado em mais grupos, ele é o mais difundido, Esse trombone é o trombone que eu toco na orquestra rock. Ele é o trombone que representa a voz do tenor na divisão das vozes. Agora vocês vão escutar um pouquinho o som do trombone tenor.
E temos também o trombone baixo, que meu parceiro vai apresentar para vocês agora. Vai lá, Fran. Bom, esse é o trombone baixo, o instrumento responsável por executar a voz mais grave do naipe de trombones. É um trombone que possui duas válvulas que, combinadas, deixam um instrumento com 4 afinações diferentes. Ele possui tubos e dimensões de campanas maiores que o trombone tenor, o que deixa o instrumento com um som mais aveludado do que os outros trombones. Nas orquestras, além de tocar a voz mais grave do naipe de trombones, muitos compositores colocaram o trombone baixo junto com outros instrumentos graves da formação orquestral, como os contrabaixos, os cellos, os fagotes, o clarone e a tuba. Essa característica é muito comum de ser observada e proporciona uma linha musical grave que gera um grande peso sonoro para diversas obras sinfônicas. Bom, agora eu vou tocar um trechinho para vocês ouvirem a sonoridade do trombone baixo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Meu nome é Fernando Hell, sou trombonista tenor da Orquestra Rock. Meu nome é Françoel De Carli, sou trombonista baixo da Orquestra Rock. Esse é o projeto Escola Arte do Bem. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo episódio.